Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Nosso abraço para aqueles amigos que estão distantes, a Cibele de Salvador, a Sandra de Uberlândia, e tantos amigos que a gente não tem como mencionar, mas também o Jorge. O Jorge está na França, faz aniversário hoje, e nos assiste sempre. Então, a gente quer levar o nosso abraço carinhoso para o Jorge. E hoje nós temos a palestra com o Roberto, né? E ele irá fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Então, que Jesus o abençoe, né? E abençoe a todos aqueles que se encontram. Vamos elevar o pensamento fazendo a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é morrendo na sua paz, que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. Por mim, eu deixava o Senhor tocando a noite toda, viu? Muito bom mesmo. Hoje nós vamos falar, como a Joyce colocou, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O capítulo 18, ele tem uma particularidade que é bem interessante. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E dentre esse capítulo nós encontramos várias passagens aonde Jesus coloca algumas questões a respeito de adentrar o reino dos céus. Então Kardec ali, nesse capítulo, ele faz uma junção de falas de Jesus que ele se refere à condição para que a gente possa adentrar ao reino de Deus. Então eu achei muito interessante para a gente fazer essa reflexão, porque ele começa exatamente assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus ele coloca uma condição para a gente poder adentrar a esse reino dos céus. E que condição é essa? Isso que é importante a gente pensar. Será que a gente tem condições de hoje adentrar esse reino dos céus? Se a gente fosse chamado para ele hoje? Essa frase, então, ela nos faz uma pergunta. Será que basta eu ter uma religião? Basta eu professar uma fé para que eu possa entrar nesse reino dos céus? Será que é só palavras, são somente palavras, ou tem alguma coisa a mais? Isso vai nos garantir essa entrada no reino dos céus. Quando a gente ouve essa frase de Jesus, a gente vai entender que ele a pronuncia
no final do Sermão do Monte. Portanto, para que a gente possa ter a condição de adentrar no reino dos céus, ele já elencou lá atrás todas as condições que a gente precisa, amar os nossos inimigos, que a gente precisa perdoar, que bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, os que são brandos e pacíficos. Então Jesus já traz todas as informações necessárias para a conquista desse reino de Deus. Mas onde é esse reino? Ele está num lugar específico? E a gente sabe que não. Para os espíritas, para muitos de nós, a gente acha que o reino dos céus, ou o reino de Deus, como queiramos, é o nosso lar, que é o céu do espírita, é o nosso lar. E não é bem assim. O reino de Deus, ele não é um lugar físico. E ele é importante, a gente pensar a respeito do que seja o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então a gente vai entender que o reino de Deus é um estado de consciência. É um estado de consciência, é como a gente enxerga o mundo e como a gente se relaciona com as pessoas que estão aqui no mundo conosco. E Jesus, ele faz ele traz uma informação muito importante a respeito do reino de Deus, porque ele dá vários comparativos. Jesus sempre começa determinadas parábolas dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a, ou seja, o reino de Deus se parece com determinada coisa. E o que ele usa como referência? Por exemplo, a primeira referência em Mateus, capítulo 13, versículo 31, que é a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada, ela se torna uma grande árvore, uma grande hortaliça, é assim que está descrito no Evangelho, e ela vai servir de alimento e de abrigo para pássaros e para quem precisar dela. Então ele faz essa referência, o reino de Deus é essa semente de mostarda. Ele também fala que o reino de Deus é semelhante ao fermento que foi incorporado numa massa de pão e fez com que a massa toda crescesse. Então, se a gente prestar atenção, Jesus está nos mostrando que o reino de Deus é algo que começa dentro da gente e vai se expandindo, vai tomando conta de tudo, vai crescendo, vai levedando a massa, vai se transformando em uma árvore frondosa. Mas para isso demanda tempo, cuidado e paciência. Então o reino de Deus, ele começa pequeno, vai crescendo e vai se transformando. Em outra oportunidade a gente pode pensar que o seguinte: esse reino de Deus é o nosso desenvolvimento da consciência. É a nossa consciência expandindo e percebendo melhor o mundo ao nosso derredor. É entendendo que o divino está dentro da gente. O reino de Deus está dentro da gente. Então a gente vai tomando posse desse conhecimento, dessa consciência. Então é interessante quando a gente tenta estudar Jesus e verificar que ele trazia essas informações tão importantes. Outra coisa que ele fala é que o reino de Deus, ele tem um valor supremo. Onde nós encontramos isso? Em outra parábola, quando ele começa: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um terreno. Ele foi, vendeu tudo para comprar aquele terreno, porque ele ficou muito feliz com aquele tesouro. Em outra passagem ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo para que ele pudesse comprar aquela pérola.
Então, o que ele está demonstrando que o reino de Deus é descobrir a verdadeira riqueza da alma. É quem vai reconhecer que os bens espirituais são muito mais importantes do que as coisas materiais. Então esse é o reino mostrando que o valor que ele tem. E vale lembrar, mais uma vez, nessas duas passagens, como nas duas primeiras, o reino de Deus ele começa por dentro. A pérola está onde? Dentro da ostra. E vale lembrar, a pérola ela é formada por uma questão muito interessante. Tem até uma historinha que eu gosto muito. Dizia que uma pequena ostra estava presa a um rochedo e de repente começou uma tempestade muito grande, muito forte, e ela começou a ficar com medo e começou a chorar. E uma lágrima foi depositada dentro dela. E essa lágrima, então, ela foi sendo envolvida pelo produto que ela libera, e então essa lágrima se transformou na pérola. Então a gente entende, né, que a dor é aquilo que vai nos transformar, nos ajudar a nos transformar para que a gente possa brilhar com mais intensidade cada vez mais. Então, o valor do reino de Deus, mais uma vez, está dentro da ostra. O tesouro está enterrado no chão. Então a gente vê que tudo isso está dentro, que precisa ser exposto, para que a gente possa entender o que é o reino de Deus. Ele fala também, Jesus, que o reino de Deus, ele envolve escolha, esforço e purificação. Vamos entender isso na passagem do joio e do trigo. Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o trigo, mas à noite veio o inimigo e semeou o joio junto. E aí ele deixou tudo crescer para que pudesse ser colhido tudo junto. Mas o joio foi jogado e atirado no fogo. E em outra passagem também, ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada no mar. E foi pescado muito peixe. Os peixes foram trazidos para dentro do barco, mas foram separados. Os bons peixes, aqueles que poderiam ser usados, daqueles que não, que eles foram descartados. Então, mais uma vez, a gente vê que o reino de Deus envolve exatamente essa escolha, o esforço. Por quê? Porque a gente vai ver que o discernimento espiritual é necessário para a compreensão desse reino de Deus. A gente precisa conviver com o bem, com o mal, para fazer esse discernimento do que é certo e do que é errado. Enquanto nós vivemos no mundo, o bem e o mal existem. E tem a música do Roberto Carlos, né, que todo mundo conhece. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Só que eu não sei se vocês sabem, ele mudou a letra. Não é mais o bem e o mal existem. O próprio Roberto Carlos mudou. Se o bem e o bem existe, você pode escolher. Por que que ele fala que não o mal? Porque de fato o mal não existe. Como não existe o mal? Você está doido, Roberto? O mal não existe. O mal é ignorância, desconhecimento. Quando as pessoas descobrirem que o que ela pode fazer pelo bem, então ela vai entender que ela não era má, ela só tinha uma percepção errada da vida e das coisas que cercavam a ela. Então a gente vê também que essa questão do bem e do mal, a gente vai sintonizar com essas pessoas, né? A gente sintoniza com pessoas do bem ou a gente sintoniza com pessoas não tão do bem? Quando a gente está olhando nas redes sociais, o algoritmo escolhe que tipo de vídeo para a gente ver. Coisas boas, positivas, ou coisas não tão muito boas?
São os nossos interesses, são as nossas afinidades. Nós nos afinizamos com essas coisas. Então é interessante a gente pensar a respeito, né? Outra coisa que Jesus fala a respeito do reino de Deus é que ele exige misericórdia e trabalho, serviço. Em uma passagem, Jesus fala do servo impiedoso. Ele conta exatamente isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que devia uma grande soma a um rei. O rei chamou e falou que ia vender tudo dele, ia pegar a esposa e os filhos, ia vendê-los como escravos. O homem pediu piedade, clemência para o rei, e o rei falou: então eu vou te dar um tempo para que você resolva como que você vai fazer esse pagamento. Quando ele sai, ele encontra uma pessoa que devia um centésimo daquilo que ele devia para o rei, e ele esgana aquela pessoa e joga ela na prisão. Ou seja, ele foi perdoado da dívida, mas não usou o mesmo perdão. E aí o rei fica sabendo e fala: agora, eu tentei te ajudar, você não quis? Agora você vai para a prisão e tudo que eu falei vai acontecer contigo. Em outra passagem, ela é bem significativa, que é os trabalhadores da vinha. Vocês notam que Jesus sempre falou do reino de Deus? Como que a gente consegue chegar nele? Como que a gente entende como esse é o reino de Deus? Os trabalhadores da vinha, ele é uma passagem que muita gente não compreende. Por quê? Ele diz que o dono da vinha foi contratar trabalhadores. Primeiro às 6 horas da manhã, depois às 9 horas, depois às 3 horas da tarde, depois às 5 horas da tarde. E na hora de pagar, ele tinha combinado com os primeiros uma moeda. E ele foi pagando uma moeda. Porém, ele começa a pagar aqueles que chegaram por último, que só trabalharam 1 hora. E quanto que eles receberam? 1 moeda. Então eles acreditavam que aquilo era injusto. Porque ele trabalhou 1 hora, ganhou 1 moeda, eu trabalhei das 6 da manhã às 6 da tarde e também vou ganhar 1 moeda. Então é interessante porque o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a recompensa pelo trabalho, ela vai ser a nossa felicidade plena. Não importa em que momento você tomou consciência de que você pode conquistar esse reino de Deus. O importante é que você acordou. Pode ser de manhã ou pode ser no final do dia, mas isso vai ser lhe dado, essa felicidade, nós vamos conquistar no final do dia. Então o reino de Deus, ele exige esse trabalho, ele exige esse perdão, ele exige essa condição nossa. E aí a gente vai ver que Jesus fala na parábola dos talentos, ele fala também na parábola das 10 virgens, fala na parábola das bodas do rei, que é exatamente aonde começa o capítulo 18. Que muitos foram convidados para um casamento, mas muitos não quiseram ir, até que foram convidados em geral. Só que na hora da festa, algumas pessoas não estavam vestidas apropriadamente. E aquelas que não estavam vestidas apropriadamente foram tiradas da festa e lançadas nas trevas exteriores. Então, todas essas passagens acerca do reino de Deus mostram essa nossa condição, que a gente precisa se esforçar para conseguir chegar a entrar nesse reino de Deus. Então, entrar no reino de Deus, adentrar esse reino, não é privilégio. Ela é uma conquista. É uma conquista que a gente faz com muito trabalho, com muita dedicação. A preparação é vigilância, fé viva, ação no bem, e o que nos torna aptos a essa comunhão com Deus, com o mais alto. Porque a gente pode transformar todos os lugares que a gente está
no reino de Deus. Ou a gente pode transformar todos os lugares que a gente está num inferno. Só depende da gente, da nossa conduta, da forma como a gente enxerga a vida e as pessoas. Então, Jesus, quando foi admoestado sobre essa questão, mas Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, mas mesmo assim eu não consegui o reino dos céus, por que que isso se dá? Por que que o Senhor não vai me liberar para entrar no reino de Deus? E aí a gente se pergunta, por que será que mesmo as pessoas que professam uma religião, que estão dentro de um centro espírita, de uma igreja, ou de algum lugar, ela tem o direito do reino dos céus? E sabe o que é interessante? Nas reuniões mediúnicas, da qual eu faço parte, eu me deparo com muitas vezes de pastores, padres, revoltadíssimos, porque Jesus não veio recebê-los e eles estavam no inferno, literalmente no inferno. E brigam conosco, e chamam a gente de vocês não são de nada, vocês são pior do que eu, e eu confirmo, sou mesmo. Por isso que eu estou encarnado, se eu não fosse, eu não estava encarnado. Então, nesse sentido, não é simplesmente a profissão, colocar a Bíblia debaixo do braço, saber todas as regras, saber todas as leis, saber tudo, que vai te transformar numa pessoa de bem. Então, é necessário a gente mudar o nosso comportamento, a nossa atitude. Tem 3 livros que eu gostaria de citar. O primeiro deles, livro Voltei, do irmão Jacó. Quem que é o irmão Jacó, né? Voltei. Nesse livro, o irmão Jacó é um homem que sempre trabalhou para a doutrina espírita. Era espírita e era, assim, entusiasta do espiritismo. Ele sempre procurou trabalhar, ajudar, inclusive na época da gripe espanhola, né? Ele abrigava gente na sua casa, que é o Frederico Figner, né? o irmão Jacó. E ele cuidava, ele fazia muita coisa pela doutrina espírita, pelo espiritismo. E aí, quando ele desencarna, que ele vai no plano espiritual, Dr. Bezerra veio recebê-lo, mas ele percebe que ele está meio que opaco. Ele não tem luz, ele não tem luminosidade. E quando ele está caminhando, ele acha aquilo já meio estranho, vem uma professora do Rio de Janeiro, uma professorinha do Rio de Janeiro, estava brilhando mais que árvore de Natal. E ele fica meio assim, mas por que ela está brilhando tanto e eu não tenho luz nenhuma? Eu trabalhei, eu era espírita, eu fazia, eu ajudava as pessoas. Mas a pergunta é, de que forma que a gente faz isso? Por que que eu faço? Eu faço por medo? Ou eu faço porque eu quero garantir um lugar no céu? Ah, mas o que tem a ver? Eu ouvi uma história recentemente que eu achei fantástica. Espero que haja a compreensão do que ela tem para nos trazer. Tinha um filósofo que era tido como mestre, e ele tinha 2 alunos, 2 discípulos. E ele falou para os discípulos, olha, nós vamos conhecer um homem que é muito sábio, que eles vão te ensinar muitas coisas, mas para isso vocês têm que ter o merecimento, vocês têm que fazer por onde, para que eu leve vocês até ele. E aí eles trabalharam, fizeram o que precisava fazer e tudo mais. E aí o que aconteceu? Olha só. No dia que eles iam lá para conhecer o sábio, eles iam perto de uma montanha, onde eles ficariam ali para poder subir a montanha, porque o sábio morava no alto da montanha. E a ansiedade dos 2, eles chegaram mais cedo e ficaram observando ali o movimento.
E aí eles perceberam uma coisa, uma cena bem curiosa. Um pastor, um rapaz, carregando seus porcos, e dentre esses porcos tinha um pesado e que estava com uma perna machucada, e ele estava atrasando todo mundo. E aí o que ele faz? Um homem, um senhor, ele chega, vê aquele porco e fala assim: eu posso carregar o porco porque ele está te atrasando até o seu destino? O rapaz falou assim: esse velho é doido, né? Pode, não tem problema. E aí o senhor colocou o porco no pescoço e foi embora. E levou ele até lá no lugar do destino deles. Chegando lá, deixou o porco e foi, seguiu o seu caminho. E os jovens ficaram intrigados, os 2 discípulos ficaram intrigados com aquilo lá. Nisso chegou o mestre, o filósofo, falou: agora vamos subir a montanha para encontrar o sábio. Na hora que eles chegam lá no topo da montanha, quem era o sábio? O homem que carregou o porco. E ali eles viram, aquela cena, viram aquele homem e falou assim, lembraram da cena, falou: nossa, aquele homem carregou o porco. Por que será que ele fez aquilo? Mas ficaram com vergonha de perguntar. E nisso passaram o dia com o sábio, aprenderam um monte de coisa, mas tinha aquela ânsia: por que o senhor carregou o porco? E nisso eles perguntaram, no final do dia: podemos perguntar um negócio para o senhor? Pode. Por que o senhor carregou o porco do rapaz que estava lá embaixo? O porco estava doente, estava com a perna machucada. Ele falou: rapaz, porco? Eu não lembro de nada disso, não. Mas o senhor, não lembro de nada disso. E aí, eles saíram, não entenderam muito bem. Saíram ali junto com o filósofo, e o filósofo em determinado momento começou a rir. E aí ele falou: mas por que o senhor está rindo? O que aconteceu? É porque agora eu entendi. Eu teria carregado o porco porque era uma obrigação, um dever. Mesmo reclamando, eu carregaria, porque senão à noite a minha consciência ia ficar pesada de não ter ajudado. Aquele homem, por isso que ele é o sábio, ele faz as coisas, o bem, e ele nem pensa naquilo que ele está fazendo. Quando a gente não pensar naquilo que a gente está fazendo, virar uma coisa automática, ou seja, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de socorrer, independente da situação, é aí que a gente vai estar entendendo o que é o reino de Deus de fato. Porque a gente não vai precisar pensar nas consequências. Eu estou fazendo por quê? Eu não estou pensando nisso. É interessante, a gente parar para refletir. Quantas encarnações a gente vai precisar para poder carregar o porco sem pensar naquilo que a gente está fazendo? Muitas, Então tem uma outra obra chamada Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, e tem uma passagem muito interessante onde ele está numa colônia, e essa colônia ela vai ser movida. Então eles estão pegando todos os espíritos arrependidos de coração e que eles podem ajudar e trazer para dentro da colônia para que eles possam ser levados junto com eles. E na porta da colônia, então, tem uma aglomeração de espíritos. E olha só, em determinado momento ele escuta uma mulher falando: pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu fui espírita, eu conheci Dr. Bezerra de Menezes, mas estou aqui nessa condição, me ajudem. Quando ela pede isso, ela sinceramente quer ser ajudada, mas aí aparecem espíritos que não vão permitir, que eles estão carregando chicotes, lanças e estão ferindo esses espíritos.
e eles com medo, eles recuam, se afastam. Ou seja, ao invés de enfrentar para poder seguir, atravessar aquela situação, eles estão com medo. Então eles não têm medo, eles têm medo de poder chegar, atravessar esse portão. Então, nesse sentido, nós, para conseguirmos o reino de Deus, não podemos ter medo de fazer o que é certo, de seguir o nosso caminho, de buscar a nossa redenção. Em outro momento também, nós encontramos no livro Nosso Lar, lá no capítulo 31, uma senhora que vai até os portões de Nosso Lar tentando entrar. Nosso lar é o reino de Deus, e o reino de Deus, né, para os espíritas, é claro, eu estou brincando, tá, gente? Então tem uma mulher querendo entrar, e não deixam ela entrar. Mas por quê? Eles não percebem, né, aqueles que estão ali na portaria, eles não percebem, chamam uma outra pessoa para que possa averiguar. E quando percebem, aquela mulher, ela tem pontos negros no corpo espiritual. E aí ele fala, você viu o que tem nesses pontos negros? Não. Ela era uma enfermeira que fazia abortos. E vamos entender se o que ela está querendo, ela se arrependeu de fato das atitudes dela. E quando ele questiona ela, ela começa a xingar, blasfemar, porque ela merece sim o céu, porque ela não fez nada de errado, porque ela ajudava as pessoas. Ou seja, não entendeu ainda, então ela é afastada daquele lugar. Então a gente vai ver que para adentrar no reino dos céus, nós precisamos construir a nossa base espiritual de uma forma sólida. E é por isso que Jesus faz o comparativo de que o homem que escuta as minhas palavras e as compreende e as pratica, é o homem sábio que construiu a sua casa sobre as rochas. Diferente do homem que ouviu, mas não tem interesse nas palavras de Jesus. É o homem que construiu a sua casa na areia. E essa casa, quando vem o vento da adversidade, vem a tempestade, o que vai acontecer? Essa casa, então, ela vai ruir. Então, nesse sentido, Jesus está falando a nossa necessidade de construir a nossa vida nessas bases sólidas. O que é a base sólida? É o mundo, a vida espiritual. Essa é a mais importante. Por quê? Essa é a rocha. Tudo que tem na terra, ela vai se desgastar e vai acabar com o tempo. Tudo que é material vai acabar com o tempo. O nosso corpo, ele deteriora, ele vai acabar com o tempo. Não é, Flávio? Vai acabar. Vai passar. Não tem jeito. Então a gente precisa construir as coisas, a nossa vida nessas bases sólidas. E Jesus também faz uma advertência, que nós deveríamos ensinar as coisas boas para as pessoas. Porque se a gente tentar ensinar as pessoas de forma a eles burlarem tudo, eles serão responsabilizados por tudo isso. Então o exemplo é importantíssimo. Tem aquela frase que diz, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, essa mensagem de Jesus é um convite para que a gente seja coerente, para que a gente tenha a fé verdadeira, aquela que se manifesta no nosso cotidiano, na nossa forma de agir com os outros. E vamos pensar da seguinte forma: imagina a pessoa que vai ou na igreja, no centro espírita, qualquer denominação religiosa, reza todos os dias, mas em casa trata mal os filhos, trata mal os amigos, trata mal os empregados, trata mal todo mundo. E aí você tem uma pessoa que nem acreditar em Deus acredita, que Jesus,
existiu, mas para ele não faz diferença nenhuma. Mas ele trata bem a sua família, trata bem as pessoas da sua convivência. Quem está mais perto de Jesus? O que conhece a Jesus, mas não aplica esses conhecimentos, ou aquele que não conhece, mas faz o que é bom, o que é certo? Então a gente precisa pensar. Recentemente eu perguntei para um grupo de pessoas qual que teria direito de entrar no reino dos céus. O que trata mal a família, mas reza todo dia, ou o que trata bem a família e nem a Deus conhece. Sabe o que eles me disseram? Aquele que foi batizado. Eu falei, não, né, gente? Porque só um ritual não vai nos garantir isso. O ritual do batismo é interessante a gente pensar que João Batista, ele pegou isso dos baptas. O que eles faziam? Eles mergulhavam, eles vestiam branco, mergulhavam os alimentos em água corrente, limpa, para oferecer os alimentos aos deuses. Então João Batista, ele fez uma pequena modificação, ou seja, eu vou mergulhar a pessoa na água para oferecer ela para Deus. Ou seja, é uma proposta de renovação, mas não que isso vai te trazer de imediato uma salvação, né? Isso é importante a gente pensar. Então Jesus, nesse sentido, ele vai fazer um convite para todos nós, para que a gente possa construir a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é o amor vivido, a caridade praticada e a humildade cultivada. E Jesus espera de nós não a repetição de palavras, mas a vivência do Evangelho. Então o reino de Deus é para quem? É para os brandos, os humildes, os que amam e os que servem. E falando em servir, talvez um dos maiores servidores que nós tenhamos tido a oportunidade de conhecer foi Chico Xavier. E o Chico tem uma história a respeito do que é mais importante na sua vida, quando um repórter perguntou para ele o seguinte: Chico, qual foi o acontecimento mais importante e mais significativo na sua vida? E sabe o que ele falou? Foi um dia, eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus porque eu ia para Belo Horizonte para assinar um documento no cartório, e eu não podia perder essa viagem, porque era muito importante financeiramente para mim. E quando o ônibus estava chegando, eu vi uma criança gritando, lá longe, tio Chico, tio Chico. E o Chico falou assim, então eu vi o ônibus que eu tinha que viajar e a criança me chamando. O ônibus parou, eu falei, pode seguir, porque se a criança está me chamando é porque tem alguma coisa muito importante que eu preciso ajudar a fazer alguma coisa. Pode seguir sua viagem. Quando a criança se aproxima, toda esbaforida, o Chico pergunta, meu filho, o que foi? Por que você está me chamando? Nada, tio Chico, eu só queria te dar um beijo. Esse foi o dia mais importante da minha vida. Ou seja, ele deu valor às coisas espirituais. Que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá da gente buscar o conhecimento que vai nos ajudar a conquistar esse reino dos céus. E que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Então vamos agora elevar o nosso pensamento mais uma vez e vamos então descansando os nossos corações, guardando as palavras da palestra e vamos nos imaginando, nos vendo
na areia da praia. Nossos pés afundam na areia branca do chão. E nós percebemos a noite, percebemos a brisa do mar em nós, em nossos cabelos, o barulho das ondas. E olhamos ao nosso lado direito, que alguém vai se aproximando de nós. Um vulto masculino com seus cabelos aos ombros, a barba cerrada, com seus braços abertos. É Jesus. Nós vamos ao seu encontro. Nós abraçamos Jesus e sentimos a energia do seu imenso amor por nós. E esse amor que fica em nosso coração transborda de nós. E nós podemos sentir nesse instante o amor que nós somos. O amor por tudo, por todos. E lembramos então da prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz a todos.